Ela nem começou ainda. Boa noite a todos. Aí responde aí, falando vocês, boa noite. Boa noite. Logo já não começou. Estou ouvindo. E aí, a fala tá saindo bom? Não, ele nem falou, né? Deixa eu ver aqui o som aqui. Aqui é o som, né? É. Vou aumentar aqui, vou. Ela não tá. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite, sim. Boa noite, sim. Obrigada. Meu nome é Brena e hoje eu serei a mediadora das apresentações da banca. Eu gostaria de agradecer primeiramente, a participação de todos e que estão, aqui presentes nessa noite. E eu gostaria então de fazer nossa introdução da feira. A Feira Brasileira de Iniciação Científica é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, que é o IBIC, e com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região, a FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos. O pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para essa edição, considerando o cenário em que vivemos e pensando na saúde e bem-estar de todos os participantes, a FEBIC realizará a 6ª edição em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já estão sendo realizadas quando presencial, que estão inclusas palestras, apresentações e avaliações de projetos, oficinas e espaços culturais. Com isso, agradecemos a presença de todos e o esforço para estarem aqui hoje. Vou agora estar, então, relembrando algumas regras, para o bom funcionamento e da noite, Só umas coisinhas bem básicas. Então, assim, a avaliação, da banca vai se dar assim sobre alguns critérios, e esses critérios eles se baseiam no conhecimento, na pesquisa e na apresentação do vídeo. E para o bom andamento da sessão, os microfones devem permanecer desligados e ligar somente quando for solicitado, ou durante a apresentação do próprio projeto. Questões importantes que são relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A gente vai estar sempre ali respondendo vocês. Haverá também a lista de presença, para a emissão dos certificados, que eu, irei fazer a conferência no início de cada apresentação. Caso algum estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Em projetos individuais, a gente vai aguardar um tempinho, e caso o aluno não retorne, a gente vai colocar o aluno para o final, esperando que até lá ele já esteja regularizado. Então, o uso da câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos dos avaliadores, e também os 5 minutos de considerações finais, após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Tudo bem, então. Então, assim, mais uma vez agradeço a participação de todos. E agora, então, eu estarei convidando as nossas avaliadoras, Avaliadoras, isso, para que elas possam estar se apresentando para a gente. A Deise está aí? Oi. Se você puder se apresentar rapidinho. Boa noite, eu sou a Prof. Deise e sou de Ceará, Santa Catarina. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
Obrigado. Agora a avaliadora Tânia, por gentileza. Não tem que falar. Desculpa, perdão, o microfone, por favor. Boa noite, eu sou Tânia Teles, eu sou de Salvador, Bahia, né? Eu atuo na área de Química e Farmácia, atualmente faço mestrado em Ciências Farmacêuticas, e é um prazer estar participando aqui com vocês, jovens iniciantes na ciência. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. A avaliadora Vera Lúcia, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Ali. Eu sou a professora Vera e sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E é um grande prazer estar nesse momento com vocês. Muito obrigada. Agora, então, a gente vai dar iniciação às nossas avaliações, né? Então, eu gostaria agora de convidar a nossa primeira equipe da noite, que está identificada como 4SAL 081, tendo como nome Políticas Públicas no município de Alto Alegre, no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Apresentado pelas alunas Larissa, Glaucia, Genalda e Eliane. Vocês se encontram? Sim, coisa aí, Suzinha. Pode falar aí. Já estão, pode começar. Ah, tá. Não, pode dizer sim. Sim, nós já falei. Beleza, eu vou então agora iniciar o vídeo de apresentação de vocês, tá? Só um momento. Peraí, eu vou botar o vídeo de vocês. Boa tarde, sou Glaucia de Souza Silva e Larissa Lima Dias. Nós somos alunas do nono ano EJA da Escola Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto. E o nosso projeto é Políticas Públicas no município de Alto Alegre, no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Com a professora orientadora Genalda de Jesus Silva e as co-orientadoras Eliane Magalhães e Jéssica Santos. No momento atual, a sociedade vem enfrentando uma pandemia ríspida e de escala mundial, que tem provocado grandes impactos em todos os setores da sociedade, a Covid-19. Essa pandemia vem expondo o país, os estados e os municípios a um desafio sem precedentes diante dos problemas e questões nunca antes enfrentados. Nesse contexto, o objetivo geral do nosso projeto é investigar, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre, as ações executadas para enfrentamento e a prevenção do coronavírus antes e durante a pandemia. O projeto tem como justificativa a relevância social, pois entender as políticas públicas de saúde faz com que os municípios possam cobrar melhorias na saúde pública, além de ser essencial para compreender os desafios que o cenário da crise social e sanitária imposto pela Covid-19 fizeram emergir no município de Alto Alegre. Dentro desta conjuntura, nossa problemática, o município de Alto Alegre elaborou uma política pública eficiente ao enfrentamento e à prevenção da pandemia do coronavírus. Diante das incertezas que a pandemia trouxe e traz, a Covid-19 representa um dos maiores desafios sanitários do mundo, desafiando pesquisadores e gestores a encontrar soluções necessárias à redução da velocidade de propagação da doença. De acordo com Barreto, no Brasil, os desafios que se apresentam são ainda maiores, devido à grande desigualdade social e demográfica, com a população vivendo em condições precárias de habitação e saneamento básico, sem acesso constante à água, em situações de aglomerações e pela alta prevalência de doenças crônicas.
E, de acordo com a Luquezzi, as políticas públicas de saúde públicas são programas e ações feitas pelo governo que têm a função de colocar em prática os serviços de saúde que são previstos em lei. E, nesse contexto, o município de Alto Alegre, com suas limitações, implementou inúmeras medidas ao combate à Covid-19, que são os decretos 022 de 2020, de 16 de março, que dispõe as medidas temporárias de emergência de prevenção do contágio pela Covid-19, o decreto 023, de 21 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no município de Alto Alegre, e o decreto 034, de 5 de maio de 2020, que dispõe estabelece o uso obrigatório de máscara para o exercício das atividades comerciais e serviços públicos e privados. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, que foca mais no processo social do que a estrutura social, a exploratória, que proporciona maior familiaridade com o problema, de modo a torná-lo mais explícito. Assim, a de campo, essa pesquisa vai muito mais além das observações dos fatos e fenômenos. A entrevista foi realizada na primeira semana do mês de dezembro com o secretário de Saúde, Clodomiro Aguiar Ferreira, no município de Alto Alegre, e foram realizados 2.300 testes, sendo 791 positivos e 1.509 negativos, e 16 óbitos. Esses dados mudam, pois existem investigações. Assim sendo, considerando o atual momento que a população alto-alegrense está vivenciando pelo novo coronavírus Covid-19, e com base no que foi ressaltado pelo secretário Clodomiro Aguiar Ferreira, que apesar das dificuldades enfrentadas para adquirir os materiais de segurança, remédios, insumos para a população do município de Alto Alegre, observou-se que as ações executadas, como barreira sanitária e isolamento social, consistiu-se em satisfatória a resposta apresentada pela Secretaria de Saúde e os órgãos responsáveis diante ao combate da Covid-19. Nossas referências são focadas em Barreto e Luquezzi Fonseca. Obrigada, meninas. A equipe é de Alto Alegre e Roraima. Eu tinha esquecido de apresentar a cidade. Agora, então, eu vou abrir um espaço de 5 minutos para que vocês possam estar fazendo suas considerações finais. Você vai falar agora. Pode falar. Falar o que a gente falou. Esse projeto, vai falar aí. Bom, esse projeto a gente desenvolveu em cima da situação que o país está enfrentando, né, nesses últimos anos, e a gente achou um meio de falar mais sobre esse assunto, de adentrar mais dentro do assunto para poder realizar esse projeto, né, que a gente está vivenciando. E é uma forma de ajudar e contribuir, né, para as informações que ainda são ainda tem muitas coisas que ainda não estão bem claras. E a gente resolveu fazer esse projeto. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não. Não? Beleza, então. Muito obrigada, meninas. Então, agora eu convido a vereadora Daisy para que ela possa estar fazendo seus comentários e considerações finais. Boa noite, meninas. Primeiro eu quero dar os parabéns a vocês, aos professores que aceitaram esse desafio de falar desse tema tão polêmico que são políticas públicas. Percebe-se que o projeto foi muito bem escrito, está bem detalhado, somente na leitura dele deu para se entender qual era o objetivo de vocês, e acredito que vocês conseguiram chegar ao objetivo final, que era passar essas informações para a sociedade. Então, partindo-se também de educação de jovens e adultos nesse grande desafio que todos nós estamos vivendo na educação. Quero mais uma vez parabenizar a vocês duas e a escola de vocês. Eu gostei muito. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Tânia para que ela possa estar fazendo suas considerações finais. Olá, boa noite, meninas. Parabéns Boa pela noite. temática, né, de relevância tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né, de um momento pandêmico, desafiador. Então, trazer ao debate, trazer à discussão essa questão de política pública é muito importante, né, levar ao conhecimento da sociedade que políticas estão sendo viabilizadas é muito importante, né, para que a população, tendo conhecimento, possa fazer as devidas cobranças, né? Parabéns para vocês, viu? A leitura também eu achei assim bastante clara, concisa, coesa, né? Do trabalho de vocês. Parabéns aos professores, à escola, né? E parabéns a todos, na verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, avaliadora Tânia. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Vera para que possa estar contribuindo com as suas considerações finais. Em primeiro lugar, parabéns, né, pelo trabalho. Parabéns à escola, parabéns aos alunos e à professora pela forma como resolveu movimentar e colocar essa questão da informação sobre a pandemia, né? A única forma, na realidade, que a gente tem agora para combater de forma efetiva o vírus é através da informação, a informação criteriosa, a informação correta, e através dessa informação fortalecer as políticas públicas e fortalecer também o caminho da população no sentido de se proteger, né? Então, parabéns para a iniciativa de vocês, muito bom o assunto, bem relevante, parabéns. Obrigada. Obrigada. Agradeço a vereadora Vera. Então, agora a gente vai estar dando continuidade com a próxima equipe. Identificado como 6 SAL 221, tendo como tema Moji, tradutor de emoções. Pelos alunos Raíssa, William e Samuel. Vocês se encontram? Sim. Sim. Beleza. Então, eu vou estar agora, então, apresentando o vídeo da apresentação de vocês. Deixa aí, fica aí vocês, sozinhos. Só uma pergunta, a gente já pode encerrar aqui? Pode sim, só gostaria que vocês permanecessem na chamada, porque para contar como a presença de vocês, tá bom? Tá ok. Então, só deixa.
Oi, eu sou a Raíssa, tenho 17 anos. Eu sou o Samuel, tenho 17 anos. Oi, meu nome é Will, eu tenho 18 anos, estudo na ETEC. Nós somos alunos do terceiro ano do curso de Desenvolvimento de Sistemas integrado ao ensino médio da ETEC de Hortolândia e estamos desenvolvendo o MOU de tradutor de emoções com o apoio da nossa professora orientadora Priscila Batista. Emoções são, sem dúvida alguma, grandes mistérios. Todos passam por situações nas quais ficam confusos quanto a como expressá-las. E após algumas pesquisas foi possível reparar que existem certos tipos de deficiências, síndromes, doenças e problemas causados por acidentes que possuem como consequência a perda parcial ou total da habilidade de expressão e comunicação de um indivíduo. De modo geral, emoções são invisíveis até que hajam manifestações corporais, seja por microexpressões ou por eventos internos, como a irregularidade de frequência cardíaca. Por esse motivo, muitas vezes passam despercebidos, principalmente em casos como já citados, isso é, em determinados tipos de enfermidades. Esse cenário deixa uma incógnita a respeito do que se passa dentro de um outro alguém e a possibilidade de descobrir. De fato, num primeiro momento parece uma ideia absurda, mas quando se explora a relação entre o coração e as emoções, o surreal desaparece. Descobrimos depois de várias pesquisas que certos padrões são seguidos pela frequência cardíaca perante a presença das emoções. Considerando essas informações, através de um sensor cardíaco de Arduino e outros componentes, como uma inteligência artificial responsável por analisá-los, podemos, por meio de um algoritmo, saber se as pessoas estão felizes, tristes, bravas, mostrando através de um monitor um emoji referente a cada tipo de emoção, o que seria útil tanto para o público geral, porque eles saberiam o que eles mesmos estão sentindo, principalmente nos tempos de pandemia em que nos encontramos, quanto para o clínico, melhorando a interação entre médicos e pacientes portadores de certos males que impedem ou dificultam a comunicação. Bom, a primeira fase do nosso projeto consistiu no desenvolvimento e amadurecimento da ideia, como pesquisa sobre a área, principalmente da psicologia. Além da confirmação de sua viabilidade, que no presente momento acreditamos que já foi atingida, a segunda fase começa a entregar ao público, alunos e colegas no geral, com pesquisas de campo, de modo que possamos descobrir o quanto as pessoas sabem sobre a área e suas opiniões a respeito da relevância do projeto. Isso também se aplica aos profissionais da área, saúde e psicologia, como exemplo, os quais podem ter ideias e questionamentos sobre, ajudando o Moji a se desenvolver. A terceira fase na qual nos encontramos pode ser definida como o desenvolvimento da documentação e relatório final, uma fase de estudos e criação de software, o app, e 7 hardwares, o Arduino e o sensor de batimentos cardíacos. Na quarta fase, realizaremos o teste final, apresentações completas sobre o Moji, e finalmente a sua implementação. Boa parte das referências que a gente utilizou e dos profissionais e estudantes da área quem a gente consultou deixaram claro que as emoções não se manifestam exatamente da mesma forma em todas as pessoas. Seria mais fácil se tivesse um padrão único, só que aí a gente ia perder parte da nossa diversidade. Sendo assim, como uma forma de ultrapassar essa questão da diversidade e inexistência de um padrão único, essas emoções podem ser divididas em dois grupos, um abrigando as negativas e outro as positivas, abrangendo de uma forma mais ampla características que cada classe como um todo possui, e consequentemente perdendo um pouco de precisão quanto a qual emoção específica o usuário está sentindo. Pode estar parecendo um pouco confuso, mas eu me refiro a um gráfico que a gente se baseou bastante, o qual mostrava como a frequência cardíaca se torna irregular e sem ritmo na presença de emoções como angústia e rancor. Também ficou claro que quanto mais fatores além da frequência cardíaca a gente considerar, maior a chance de obter uma detecção correta, embora nunca vá ser 100%,
de qual emoção está sendo sentido. O MOD vai ser útil para comunicação entre profissionais de saúde e seus pacientes, ao menos no futuro próximo, assim como para qualquer um que deseje ter ciência sobre o que se passa dentro de si, ou então de algum amigo ou parente com tais enfermidades. Até o momento, pelo menos em relação a quando começamos, os resultados que a gente alcançou têm se mostrado satisfatórios, embora em sua maioria sejam teóricos e o projeto ainda não esteja inteiramente concluído. Esperamos que o MUD até o final desse ano, que é quando terminaremos, porque é nosso TCC também, seja capaz de cumprir tudo o que foi proposto. E quero dizer que consiga saber de fato qual emoção alguém está sentindo, por meio da forma como elas se manifestam sobre o coração. Então, quem sabe continuar a melhorá-lo. Agradeço a equipe de Hortolândia São Paulo. E agora, então, estarei abrindo o espaço de 5 minutos para que vocês possam estar fazendo suas considerações finais. Uma pergunta, tá dando para ver minha tela? Tranquilo? Sim. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou a Raíssa, tenho 17 anos. Eu sou o William, tenho 18 anos. Eu sou o Samuel, tenho 17 anos. Nós somos alunos da ETEC de Hortolândia e cursamos o 3º ano do Técnico de Desenvolvimento de Sistemas integrado ao ensino médio e vamos explicar um pouco mais do nosso projeto para vocês. O tema principal do MOLD é emoções. E para esclarecer isso, o que são emoções? O conceito de emoção é complexo de se definir, mas dá para dizer que é uma forma que temos de reagir e interagir com o mundo ao nosso redor. E dentre todas as emoções que existem, tem 7 delas que são universais: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, o desprezo e ainda temos a surpresa. Dizer que elas são universais ou primárias significa que elas são inatas, ou seja, que já nascemos com elas. E por esse motivo, todos sentem, mesmo que não seja com a mesma intensidade. E quando falamos de emoções, logo a gente associa com sentimentos. Mas Se tratam de coisas diferentes. Esses conceitos podem gerar muita confusão entre si. Para resolver essa questão, a gente conversou com 2 estudantes de psicologia que nos ajudaram a entender melhor o que cada um significa. Alguém aqui provavelmente já tomou boldo ou dipirona, não? Provavelmente, no momento em que o amargor tocou sua língua, você fez uma expressão bem nítida de novo. Mas não precisou pensar para que isso acontecesse. Só alguns segundos depois, talvez você tenha dito ou pensado: nossa, que coisa ruim. Isso que é o sentimento. É a ciência de que se está sentindo determinada emoção. O MOD, ele é fundamentado na expressão inconsciente das emoções, e não nos sentimentos. E para que ele consiga descobrir qual emoção está sendo sentida, vamos utilizar alguns fatores do corpo sobre os quais as emoções exercem certa influência, mas principalmente da frequência cardíaca. Além disso, dividimos as emoções, como foi dito no vídeo, em 2 grupos, de acordo com seus efeitos, positivas e negativas, embora não sejam os melhores termos. Bom, recentemente fizemos uma pesquisa com 5 pessoas da área. Mais especificamente, 3 delas da área de psicologia e 2 da área de biológica. Como uma forma de apresentar o projeto e se, por exemplo, ao ver deles, o seria verdadeiramente útil. O que já está atualmente reforçado e comprovado. Criamos um site também, expositivo do MOJ, com informações sobre o projeto em si e também sobre nós, além de uma seção somente de contatos. E também estamos desenvolvendo, na verdade, um aplicativo
que, embora ainda não esteja 100% funcional, será um meio alternativo pelo qual o usuário terá acesso a informações sobre seu estado emocional, pelo menos quanto ao uso do Moji voltado ao público em geral. Por enquanto, estivemos desenvolvendo o projeto em si por meio de um simulador de Arduino, o Tinkercad. Então, ainda não os testamos fisicamente. Quando ele estiver pronto e verdadeiramente funcional, caso os hardwares do relógio inteligentes permitam, pretendemos transformá-los também num aplicativo, pois assim se tornaria mais compacto e de fácil acesso à utilização. É isso, agradecemos a atenção e ficamos agora abertos a perguntas, comentários, enfim. Obrigada. Então, agora eu gostaria de convidar... A Vera levantou a mão. Você quer falar por primeiro? Pode ficar à vontade. Eu gostaria de saber exatamente como é que funciona esse dispositivo, esse molde. Quando alguém sente determinada emoção, elas exercem sobre certas coisas sobre o nosso corpo. Por exemplo, a temperatura das mãos pode diminuir ou aumentar, os batimentos podem se tornar regulares ou então mais rápidos. A gente pretende analisar esses fatores e, a partir deles, indicar qual emoção a pessoa está sentindo. Certo. Obrigada. Certinho, então. Eu gostaria de convidar a avaliadora Daisy para que ela possa estar fazendo suas considerações finais. Então, quero dar os parabéns para a Raíssa, para o William e para o Samuel. Quero dizer que é um tema que, principalmente agora em pandemia, que é um tema invisível, digamos assim, muito difícil de se medir, mas quero dar um toquezinho para vocês. Como a minha outra colega falou, no projeto escrito, nós não conseguimos entender exatamente como ele funciona. Eu sei que vocês utilizaram um Arduino. Qual a linguagem de programação vocês usaram? Sabe me dizer? Isso. A gente também, talvez um dos recursos que pretendemos utilizar é Python, porque como envolve inteligência artificial, pode tornar ele adaptável para cada usuário. Sim, mas ainda não ficou claro para nós, pelo menos para mim, como que vocês medem isso, porque a gente tem, hoje em dia, tem relógios, vários tipos de sensores que conseguem verificar a frequência cardíaca da pessoa, né? Né, que isso nos diz muito. Quero dizer que é um tema bem relevante agora em pandemia. A gente sabe o quanto isso é importante, quanta ansiedade tomou conta de todos nós, mas no projeto escrito, pelo menos, meus queridos, e aqui também na explicação de vocês, não ficou claro esse ponto, tá? Só uma dica ali, quem sabe, para os próximos. Assim como o vídeo também, como fala de emoção, eu penso que era um vídeo que poderia transmitir um pouquinho mais de emoção para a gente. Tá? Não sei se as minhas outras colegas concordam com isso, mas deu para entender. Ao todo, só ficou essa dúvida exatamente como que vocês colocam. Se é na pessoa, se é... Dá para ver que a placa de Arduino ali tem o sensor um cristal líquido que faz o emoji, né? Deu para perceber isso, mas aí como que vocês medem isso, né? Aí mais isso que ficou um pouquinho só lendo o projeto e assistindo o vídeo, a gente fica um pouquinho em dúvida, tá bom? Mas no mais, parabéns, Raíssa, William e Samuel. Obrigado. Obrigada, avaliadora Daisy. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Tânia para que possa fazer seus comentários e considerações finais. Olá, boa noite, parabéns, né, pela proposta, né, que realmente tem uma relevância, principalmente nesse momento, né, em que nós estamos vivendo esse misto de emoções que muitos desconhecem. Então é importante que a gente tenha, né, a gente faça essa autoavaliação, a gente tenha esse autoconhecimento, né, como vocês mencionaram no trabalho de vocês, no escrito, né, que muitas pessoas desconhecem o que estão sentindo naquele momento. Então a proposta é bem interessante, né, gostei, né, diria até inovadora, né,
principalmente por conta dessa questão pandêmica que estamos vivendo, essa necessidade da gente se expressar e muitas vezes não conseguir através das palavras, né, e comunicar ao outro é muito importante, né, comunicar, deixar claro. E agora, com relação à questão escrita, né, eu tive também essa dúvida que a minha colega teve, né, é um dispositivo que vocês vão acoplar ao corpo, vocês vão manter esse dispositivo em contato com a pessoa e a partir... E como é que vai ser feita essa medida, né? Em que nível de batimento cardíaco eu vou ter tal emoção, né? E existem já estudos na área que relacionam tanto de batimento cardíaco a um determinado nível, a uma determinada emoção. Vocês conseguiram buscar isso na literatura científica? Já existe essa relação, e é assim que vocês pretendem fazer. E uma outra coisa, também vocês propuseram um app, né? Ele já está sendo desenvolvido, vocês já testaram esse app? É isso. Então, vou fechar aqui para vocês. Obrigado pela pergunta. O app está sendo desenvolvido, só que ainda está bem no começo. E quanto a como vai funcionar o dispositivo, no Arduino tem alguns sensores, por exemplo, como de frequência cardíaca, em que você deixa ele em contato com o dedo e, a partir disso, ele mede o BPM da pessoa. Ele tem algumas outras funções, como de medir oxigenação e pressão também, que pode ajudar. E quanto à temperatura, a lógica é a mesma. Fica em contato com a mão da pessoa e ele capta esses dados de lá e nós os utilizamos para fazer a detecção. Certinho, muito obrigada. E agora eu gostaria, então, de convidar... Opa. Pode falar, Tânia. Sim, assim, só concluindo, com relação a essa medida, a quantificar, vocês vão quantificar, vocês pretendem quantificar como, assim? Bem, quando o dispositivo traz o BPM, já vem quantificado, só que a gente pretende medir a variação entre cada BPM, se ela é muito grande ou pequena, para ver se ela é irregular ou regular, principalmente. Obrigada. Obrigada, avaliadora Tânia. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Vera para que possa estar fazendo seus comentários e considerações finais. Eu acho que a minha dúvida é a mesma das colegas, né? Então, a gente conseguiu reunir muitas informações a mais, né? Que realmente, na parte escrita do relatório de vocês, a gente não consegue visualizar, né? Então, as dicas são as mesmas, essa revisão no trabalho escrito, a questão do vídeo, né? De transmitir mais emoção. Mas isso tudo é a mais, né? Porque eu gosto muito dessa questão tecnológica, dessas coisas, assim, até encaminhar vocês, assim, para uma coisa mais empreendedora, de repente, né? Mais adiante. Vamos testar, vamos fazer funcionar. Eu gosto muito dessas tecnologias. Parabéns para vocês, achei muito inovador. E principalmente nesse momento, né? Que a gente está com essa confusão toda de sentimentos nesse tempo de pandemia, né? Parabéns para vocês, muito legal. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço a equipe. Obrigado. E também aos comentários das avaliadoras. Então, agora a gente vai prosseguir com o próximo grupo. É identificado como 6SAL 224, a avaliação do conhecimento e consumo da vitamina D durante a pandemia. De Curitiba, Paraná, apresentado pelas alunas Ana Júlia, Ana Paula e Priscila. As alunas se encontram? Sim, aqui. Ok, então.
Agora eu vou estar rodando o vídeo da apresentação de vocês. Meu nome é Ana Júlia de Moura Cacita, tenho 16 anos e estudo no terceiro ano do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes. Desenvolvi o projeto intitulado Avaliação no Conhecimento e Consumo da Vitamina D durante a pandemia. As vitaminas são micronutrientes de origem orgânica e a vitamina D compõe o grupo das vitaminas lipossolúveis. A vitamina D tem diversas funções, entre elas prevenção de diversas doenças, regulação do humor e regulação do cálcio no nosso organismo. Além disso, uma das principais funções dela é o aumento da imunidade, algo muito importante no momento pandêmico em que vivemos. Estima-se que 1 bilhão de pessoas tenham deficiência ou falta de vitamina D no mundo. O estudo foi realizado através de método científico, descritivo e quantitativo. O método de divulgação foi o Snowball Sampling. A coleta de dados foi realizada através de um formulário traduzido para 2 línguas e restrito para adolescentes segundo a Organização Mundial da Saúde, ou seja, pessoas de 10 a 19 anos. Participaram da pesquisa mais pessoas do sexo feminino e da região sul do Brasil. A pesquisa contou com respostas de pessoas de outros estados, além do Paraná, e de outros países, mas não teve respostas o suficiente para a correlação, o que incentiva futuras pesquisas a fazerem uma correlação entre lugares com hipovitaminose D. A maioria dos adolescentes afirma que a população não está bem informada sobre as vitaminas, o que é algo em alerta no momento em que vivemos. Afinal, a preservação da saúde é muito importante. Grande parte dos adolescentes faz uso do suplemento vitamínico, mas grande parte não faz acompanhamento profissional ou não faz o acompanhamento profissional constante, o que pode gerar sintomas de hipervitaminose D. Além disso, os adolescentes que não fazem uso de suplemento vitamínico não consomem alimentos que podem ajudar na produção de vitamina D, o que pode gerar sintomas de hipovitaminose D. Muitos participantes relataram que começaram a tomar o suplemento vitamínico para o aumento da imunidade, o que pode estar relacionado com a Covid-19. Sabendo da importância da vitamina D e sabendo que muitos adolescentes podem vir a desenvolver sintomas de hipervitaminose D e hipovitaminose D, é extremamente importante a continuação de estudos sobre o tema, além da divulgação de informações. A absorção de vitamina D de forma natural é a melhor forma para evitar a hiper e a hipovitaminose D. Afinal, a absorção se dá de acordo com a necessidade do organismo. Durante o trabalho e visando o bem coletivo, pensei em uma contrapartida social visando o aumento da imunidade e prevenção de doenças. Consiste na doação de alimentos ricos em vitamina D para famílias em vulnerabilidade. O projeto, assim, ganharia mais visibilidade e poderia ajudar ativamente a comunidade. Agradeço a equipe e agora então eu gostaria de abrir o espaço de 5 minutos para que você possa estar fazendo as considerações finais. No momento em que vivemos, a
vitamina D tem uma fama muito grande. Por causa da sua relação com a imunidade, eu observei que muitos adolescentes começaram o uso vitamínico, da suplementação vitamínica, por causa da Covid-19. Sabendo dos riscos da hipervitaminose e da hipovitaminose D, eu tive a ideia de estudar mais sobre o tema. A minha hipótese principal foi confirmada. Os adolescentes atualmente estão usando o suplemento sem orientação profissional ou com a orientação da internet ou de pessoas que recomendaram, mas não são profissionais. E a maioria não fazem um acompanhamento constante. Além disso, o consumo de alimentos ricos em vitamina D ainda é pequeno entre os adolescentes. O que indica que esse fator é um fator de risco e alerta, principalmente no momento pandêmico em que vivemos. Eu pretendo, no futuro, continuar meus estudos com a vitamina D. Quero obter mais respostas com pessoas de outros países, para que eu possa correlacionar com lugares com baixa irradiação solar. Além disso, quero iniciar a minha contrapartida social, a campanha Alimente-se D, para que, assim, eu possa doar alimentos ricos em vitamina D para pessoas com menos condições no momento. Assim, nós podemos visar o bem coletivo, promover a saúde e, além disso, promover o próprio conhecimento da vitamina D, que é algo discutido no meu projeto. Muito obrigada. Obrigada, Ana Júlia. E agora, então, gostaria de convidar a vereadora Deise para que ela possa transferir suas considerações finais. A Ana Júlia Priscila não está? Ela é minha co-orientadora. Acho que foi colocado como aluna, mas ela é só co-orientadora. Tá. Então tá bom, porque foi apresentada as duas, eu fiquei curiosa para conhecê-la também. Ana Júlia, então, o projeto dá os parabéns, então, para os teus professores, ele está muito bem escrito e explicado, mesmo eu não sendo especialista no assunto, consegui entender muito bem qual era a intenção de vocês, pesquisadores, buscaram um problema atual, né, atual mundialmente, e relacionaram a faixa etária de vocês, que eu acho que isso trouxe ainda mais significado para o projeto, tá? E também fizeram esse fechamento com a ação social, porque, no meu pensar, todo projeto que não tem uma ação social, qual é o bem dele para a comunidade que você vive? Vocês conseguiram trazer isso. Então, parabéns, eu gostei muito. E estou curiosa também para as próximas pesquisas, tá? Vou te seguir. Parabéns. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Deise. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Tânia, por gentileza. Olá, Ana Júlia, parabéns pela temática tão relevante, né, e necessária, né, que é buscar a imunidade, buscar a proteção, né, nesse momento em que a gente está precisando tanto, né, dessa proteção. Eu gostei muito da sua temática, né, eu fiz uns registros aqui com relação ao título, né, que você falou, a avaliação do conhecimento e consumo da vitamina D durante a pandemia. Eu acho que, já que você delimitou sua pesquisa para uma faixa etária, você poderia também especificar isso, né, você restringiria mais sua temática, né, eu gostei da temática. Agora, você também mencionou aqui a questão da sua metodologia, né, do sampling, né? Você apenas citou, mas eu acho que seria importante você descrever o que é o snowball sampling, né? Porque nem todos sabem, né, que essa metodologia consiste em você, a partir de uma determinada amostra, essa amostra indica outros e outros, né, que é a bola de neve, né? Então, acho que valeria a pena você explicar como é essa metodologia, né? Principalmente pelo termo tá em inglês, muita gente vai ler seu trabalho e pode ter essa dúvida, né? Com relação à tomada, né, que você citou, que a maioria dos jovens, eles usam
por conta própria. Eu acho que valeria também, enriqueceria seu trabalho se você apostasse também na questão da automedicação. Você na referência, na literatura, na revisão da literatura, você, além de tratar da vitamina D, né, já que você cita a questão da automedicação, você também falasse dos números, porque números enriquecem o trabalho, né, justificam o trabalho, na verdade, né, o número de jovens que estão fazendo automedicação. Então, você já enriqueceria bastante seu trabalho, mas eu gostei bastante da sua temática, e com relação à proposta da intervenção, né, que você fez ao final dos alimentos, né, Alimente-se D, eu achei, assim, muito interessante, muito mesmo, né, já abarca aí, envereda aí por outros caminhos, né, para o contexto social, que é isso que a gente busca nos projetos, né, fazer a diferença, né, trazer algo que mude essa estrutura que a gente está vendo aí. Parabéns, Ana Júlia, parabéns aos professores, viu? Sucesso para você. Obrigada. E sobre os números, na verdade, eu tenho aqui, eu acabei não citando, mas, olha, os adolescentes que usam sem indicação ou por indicação de um não profissional são mais de 50%, ok? Então, realmente é a maioria que não faz acompanhamento profissional. Que não se lembra da indicação são 43%, e que receberam indicação de alguém não profissional são 14% dos adolescentes. Muito obrigada. Obrigada, avaliadora Tânia. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Vera Lúcia, por gentileza. Primeiramente, parabéns, é uma pesquisa, um trabalho bastante relevante, né? E é esse o caminho, assim, depois que meus colegas já falaram também, não tem muito mais coisas assim, né? É focar nessa questão da automedicação, é focar na questão da alimentação, do uso mais de alimentação mais natural para suprir essa deficiência da vitamina, né? Mas achei, assim, bem interessante, muito relevante, de muita importância social, principalmente para aquela população, assim, aquela comunidade mais vulnerável, né? Então, são caminhos que a gente busca para tentar solucionar tantos problemas, assim, que nós temos no Brasil, tão grande como é, né? Mas, assim, muito legal a pesquisa, parabéns, continua aí, porque a gente vai esperar resultado. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a avaliadora Vera e agradeço as demais avaliadoras e também agradeço a aluna Ana Júlia, né, pela sua participação. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para as avaliadoras, se a gente realiza agora um momento de intervalo, já que está dando uma boa procedência aqui nas apresentações, ou a gente continua direto? Por mim, dá para seguir. Por mim também. Também. Então, vamos seguir, então. Então, agora a gente vai chamar, então, a quarta equipe da noite. Com identificação 6 sal 226. Peraí, deixa eu ver se é esse mesmo, que aqui está dando uma divergência de informação. Só uma pergunta. Os alunos João Pedro, Ítila e Saulo estão aí? Sim, nós estamos. Você poderia só me dizer o seu tema? Que eu tenho dois nomes aqui, né, na equipe de vocês. Produção de formulações farmacêuticas. Tá aparecendo esse tema aí? Só um segundo. Ah, tá. Isso mesmo. É que aqui... Beleza, ok. Então, com o tema, né? Cicatrívio, produção de formulações farmacêuticas a partir do látex de mangaba.
para o auxílio na cicatrização de úlceras cutâneas em diabéticos, de Crisópolis, Bahia, pelos alunos João Pedro, Ítilo e Saulo. Então, agora... Desculpa, Saulo é o nosso orientador. Ah, tá, o orientador Saulo. É que aqui tá como aluno, mas eu acho que foi algum Tranquilo. erro de cadastro. Então, agora eu vou estar apresentando o vídeo de vocês. Olá, eu sou Ítila e desenvolvo pesquisa juntamente com meu colega João Pedro, no Instituto Federal Baiano Campus Catu, juntamente com nosso orientador, Saulo Luiz Capim. O título do nosso projeto é Produção de formulações farmacêuticas a partir do látex de mangaba para auxílio na cicatrização de úlceras cutâneas em diabéticos. O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada por diversas complicações, dentre elas as placas de gordura que se acumulam no sangue, ocasionando a má circularização e as úlceras cutâneas provenientes da má cicatrização. Na nossa pesquisa, a gente utiliza o látex de mangaba, que é um biopolímero natural proveniente da mangabeira, que é agente angiogênico, que induz a formação de novos vasos sanguíneos. Como benefício, o látex promove uma maior irrigação sanguínea, maior oferta de oxigênio e nutrientes e ocasiona a boa cicatrização. O objetivo do nosso projeto é produzir formulações farmacêuticas provenientes do látex da mangaba que auxilia na cicatrização de úlceras cutâneas no pé diabético. No intuito de atingir esse objetivo, nós desenvolvemos uma metodologia que se inicia na coleta do látex, onde realizamos cortes no caule da planta e instantaneamente solubilizamos com água para que não polimerize. Essas soluções de látex são levadas para o laboratório, onde nós tanto filtramos quanto centrifugamos para retirar resquícios indesejáveis da coleta. Após ser processado em laboratório, o látex é submetido a aquecimento junto a outros componentes que virão a formar uma mistura. Essa mistura é depositada em placas de Petri e formará os biofilmes. Já para produzir creme e gel, nós incorporamos o látex às bases de creme e gel sob agitação, até que se obtenha a consistência adequada. Falando um pouco mais sobre a nossa metodologia, nós também desenvolvemos análises que foram divididas em dois grandes grupos: análises físico-químicas e análises biológicas. Os resultados obtidos com as análises físico-químicas nos demonstraram que há a presença do polímero isopropênio no látex, como é possível ver na imagem 15, através da técnica da espectroscopia no infravermelho. Além disso, as nossas biomembranas apresentaram-se termicamente estáveis até uma temperatura de 200 graus Celsius, como é possível ver na imagem 16, a partir dos gráficos obtidos das técnicas de TG e DSC. A MEV, outra técnica realizada, nos deu imagens microscópicas das nossas biomembranas, como é possível ver na imagem 17. Essas imagens evidenciaram uma superfície lisa e homogênea das biomembranas, o que é um ótimo resultado, visto que os produtos serão aplicados sobre a pele humana. Já nas análises biológicas, o teste de viabilidade celular nos mostrou que a viabilidade celular das células macrófago J774 manteve-se em 100% em todas as concentrações de látex utilizado, o que evidencia que o látex não se mostrou-se tóxico para essas células, diferente de fármacos já utilizados no mercado, como a anfotericina B. A análise microbiológica realizada com bactérias nos mostrou que o látex apresentou-se com ação bacteriostática contra a bactéria Pseudomonas aeruginosa, ou seja, ele impediu a proliferação dessa bactéria. Esse resultado é muito importante, uma vez que essas bactérias elas são causadoras de infecções em ferimentos e dificultam a cicatrização das úlceras em diabéticos. Na nossa pesquisa, nós também realizamos o estudo de preço dos produtos a partir do método Mercap. Esse método nos mostrou que, hoje, cada biomembrana sairia em torno de 50 centavos no mercado, e creme e gel entre 6 e 7 reais, valores que são tidos como acessíveis para o nosso público-alvo. A partir dos resultados obtidos, nós podemos concluir que o objetivo da nossa pesquisa foi atingido, uma vez que,
foi possível desenvolver formulações farmacêuticas em laboratório, bem como os resultados obtidos através da caracterização físico-química das biomembranas foram positivos, além do látex apresentar-se viável para as células macrófago J774, não sendo tóxico, bem como tendo ação bacteriostática contra a cepa da bactéria Pseudomonas aeruginosa, impedindo possíveis infecções no ferimento. Nós também destacamos o ótimo preço de comercialização dos nossos produtos, que são tidos como acessíveis pelo público-alvo. Obrigado pela atenção. Agradeço aos alunos. E agora, então, eu gostaria de estar abrindo o espaço de 5 minutos para que vocês possam estar fazendo as considerações finais. Boa noite a todos. Na verdade, sobre as considerações, nós só queremos falar sobre a questão do andamento da pesquisa, né? Acabou que com a pandemia nós tínhamos que parar, acredito que como todos os colegas aqui. E agora nós vamos retomar a fase 2 do nosso projeto. Na verdade, nós vamos iniciar em que nós vamos realizar testes em vivo lá na UESC, que é a instituição que nós realizamos esses testes, né, após a aprovação do Comitê de Ética. E também esperamos que até dezembro nós realizamos outros testes com os outros produtos, já que nós esperamos que todos da equipe vão estar completamente vacinados. Mas, é claro, seguindo seguindo todos os métodos de segurança, os protocolos, obrigado, de segurança, para que ficamos todos bem saudáveis. Obrigado. Obrigado. Então, agora eu gostaria de convidar a avaliadora Daisy para que possa estar dando continuidade e fazendo suas observações e considerações finais. João Pedro Ítila, tudo bem? Parabéns, então. O projeto de vocês tinham um problema e vocês buscaram uma solução para ele. Na escrita dele, ficou claro para mim que vocês concluíram que vocês chegaram nessa solução, agora vocês estão dizendo que não, devido à pandemia, né, que vocês conseguiram, que ele deu uma resposta para o problema vivido dentro da sociedade, ali da comunidade que vocês queriam atingir, isso ficou claro. Buscaram isso a um custo baixo, que é bem interessante também. Então, gostei muito, né? Eu acho que o maior objetivo dos projetos é ter um problema e buscar a solução para ele. E vocês conseguiram isso. Parabéns. Posso falar rapidinho? Na verdade, eu falei que nós vamos dar continuidade, né? Porque até então, nós realizamos somente testes in vitro, que foram com as células. Então, agora, na parte 1, nós conseguimos atingir nosso objetivo, mas agora nós vamos avançar para os testes em vivo para que nós possamos futuramente disponibilizar esses produtos no mercado. Essa é a intenção. Os parabéns para os professores, está muito bem escrito o projeto. Obrigada, vereadora Daisy. Agora, então, eu gostaria de convidar a vereadora Tânia, por gentileza. Olá, boa noite. Parabéns pelo trabalho de vocês, assim, achei muito interessante e muito bem escrito, detalhada, a metodologia muito bem detalhada, né? Gostei bastante. E por se tratar de um tema que envolve valorização da biodiversidade, né? Sair do sintético, né? Dos medicamentos, né? Que já existem no mercado e tem inúmeros problemas em relação a reações, né? E trabalhar com uma proposta mais natural, né? Valorizar a biodiversidade, o látex, né? O biopolímero da mangaba. Então, isso eu acho que é muito importante, a gente valorizar a nossa biodiversidade. É tão imenso e é tão pouco explorado. Então, eu acho que esse ponto aí foi assim, incrível. Eu já achei a ideia de vocês, assim, fantástica. Com relação à questão dos estudos, né? Os estudos que vocês fizeram foram todos in vitro. E em vivo, vocês vão fazer esse estudo e com relação à questão da patente, né? Que vocês disseram que pretendem viabilizar o biopolímero para
alguma formulação farmacêutica, vocês pretendem patentear, né, o processo? O que é que vocês pretendem patentear? Qual é o depósito que vocês pretendem fazer? Já que vocês, né, manifestaram esse interesse inicial, e com relação aos testes em vivo, né, porque já que vocês pretendem oferecer como uma proposta, né, uma formulação farmacêutica, há necessidade desses testes clínicos. Então, vocês pretendem já fazer esse ano ainda, já há definido, né, o comitê de ética, né, que é necessário, ele já viabilizou o trabalho de vocês? Muito obrigado. Sobre os testes em vivo, como eu disse anteriormente, o Comitê de Ética da UESC, que é a instituição que nós realizamos as análises, ele já autorizou, sim, as análises em camundongos, e a partir desses resultados, né, nós vamos iniciar esses testes. Na verdade, a nossa orientadora vai iniciar esses testes agora, ainda esse mês, e de acordo com os resultados, nós também vamos realizar a solicitação para os testes clínicos que são em humanos. Sobre a patente, nós já fizemos o depósito, sim, no INPI, já fizemos o pedido. Obrigada, parabéns. Mais De uma nada. vez. Agradeço, então, a avaliadora Tânia. E agora, então, eu gostaria de convidar a avaliadora Vera, por gentileza. Mais uma vez, né, a gente sempre dá os parabéns, né, porque é uma forma da gente estimular também que a pesquisa continue, de tocar isso para frente, que é muito importante, né? Achei muito interessante, assim, que nem a colega colocou, assim, acharam, né, tinha um problema, vamos achar a solução, né? Então, assim, o diabetes é uma doença que a cada ano vem aumentando, né, e multiplicando, né, os pacientes com esse problema, com essa doença. A relevância muito, muito grande também, a questão do preço, né, bastante acessível, que também é uma dificuldade atualmente, a questão econômica da medicação, né? Então, assim, muitos aspectos relevantes em vários sentidos, da biodiversidade, da economia. Então, assim, dar os parabéns para vocês e tocar a ideia adiante, né? Porque eu sou diabética também, tá bom? Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço a vereadora Vera e as demais avaliadoras pelos seus comentários e considerações. E agora, então, também a equipe, né? Também quero agradecer. E agora, então, a gente dá procedência para o próximo grupo. E está identificado como 6.227, com o tema uso do extrato dos frutos de noni na confecção de embalagens repelentes à ação de carunchos, citófilos e tribólitos, de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Vou aqui dizer aos alunos, né, provavelmente vai ter alguma avaliadora aqui, então depois só me identifiquem. Ellen, Igor, Isadora, Vinícius e Tarcísio. Isso, eu, a Isadora e a Ellen, nós somos os alunos, e o Vinícius e o Tarcísio são nossos orientador e co-orientador. Beleza, então. Muito obrigada. Agora eu vou estar apresentando o vídeo de vocês. Olá a todos, meu nome é Igor de Sanibru, e essa é a Ellen Amanda Maria Santos da Silva e a Isadora de Souza Martins. Nós somos alunos da Escola do SESI e o título do nosso projeto é O uso do extrato dos frutos de noni, moringa citrífera, na confecção de embalagens repelentes da ação dos carunchos, Citophilus ea+, Citophilus oryzae e Tribólium castanho. Sabe-se que, atualmente, uma das maiores causas de perda de grãos armazenados está pela proliferação de carunchos, destacando-se as espécies Citophilus oryzae, Citophilus ea+, e Tribólium castanho. Segundo o censo 2006, cerca de 14,3% dos grãos são perdidos por carunchos. Para combatê-los, se utiliza repelentes químicos.
No entanto, Cruz, em 1999, ressalta os perigos dessa prática, em razão do aumento da resistência desses insetos aos inseticidas, necessitando de maiores dosagens, e é um fato preocupante, pois pouco se sabe sobre o efeito desses químicos no organismo humano a longo prazo. Então, a partir de uma observação diária, observamos que os frutos do noni demoravam para se decompor e raramente eram atacados por insetos. Assim, pensamos, a aplicação do extrato do noni em embalagens de plástico pode ser uma alternativa viável ao uso de repelentes químicos. Então, traçamos como objetivo principal avaliar o potencial repelente do extrato dos frutos do noni aplicado em embalagens plásticas e alguns outros objetivos secundários, como avaliar os aspectos dessa técnica. Para a produção do extrato, cerca de 630 gramas de frutos foram submetidos a 5 ciclos de congelamento e descongelamento, seguindo a metodologia de Correia 2012. Para a identificação taxonômica dos insetos, foi utilizado um microscópio. Para testar a eficácia desse extrato em amostras de quirelato de milho, uma amostra teve metade de soalha tratada e foi alocada dentro de uma caixa de papelão contendo 50 insetos. Visando agora medir a eficácia desse extrato em superfícies de papel, uma folha de papel teve metade de soalha tratada e novamente foi colocada em um recipiente com 50 carunchos. O teste quantitativo T03 já foi repetindo-se a metodologia do teste T01, porém agora em um recipiente de plástico e de forma quantitativa. O teste quantitativo T04 foi o teste das embalagens propriamente dita, onde 12 embalagens foram pulverizadas com 1,8 ml de extrato e acondicionadas em um recipiente com 500 carunchos, junto com outras 12 embalagens que não foram tratadas, que serviram de amostra controle. O teste sensorial triangular T05 foi um teste baseado na ISO 4120 de 2013, que fala sobre a influência de embalagens e a contaminação por odor nos grãos. E nós adotamos como parâmetro 50 julgamentos e o nível de significância de 5%. A análise de custo foi feita a partir do custo variável total, dividido pelo rendimento por metro quadrado. Ambos testes, T01 e T02, tiveram resultados positivos. Os carunchos se afastaram das áreas tratadas. Em T03, 86% dos insetos se distanciaram da amostra tratada e 14% permaneceram no centro. Em T04, somente 3 embalagens de controle foram perfuradas, enquanto nenhuma tratada apresentou sinais de perfuração. Das 50 tentativas, somente 13 foram corretas, o que não estabelece uma diferença significativa entre as amostras. O rendimento do extrato foi em média 26% de mililitros por grama. Durante o tratamento das embalagens, o rendimento de metros quadrados por litro foi de 23,4, o que sugere um custo de R$ 2,37 em uma concentração de 5%. Logo, pode-se dizer que sim, o extrato dos frutos de noni é repelente a carunchos, quando aplicado em embalagens alimentícias, sendo uma técnica viável e alternativa no combate e infestação de carunchos, evitando a seleção artificial dos insetos e contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, 9, 11, 12 e 15. Testes com diferentes concentrações estão sendo realizados, bem como aplicações em superfícies plásticas. E esse é o nosso projeto. Obrigada pela atenção. Obrigada. Agora, então, eu gostaria de estar abrindo espaço de 5 minutos para que vocês possam estar fazendo as considerações finais. Em relação às nossas considerações finais, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da nossa ideia. A nossa ideia surgiu de um problema que nós tínhamos em casa, que é a infestação de carunchos, onde, como a Ellen disse, muitos grãos são perdidos por causa disso. E principalmente em famílias carentes, muitas vezes isso tem um impacto econômico muito grande. Principalmente atualmente, que grãos estão cada vez mais caros, como o arroz, que em algumas regiões chega a quase R$40 um pacote de 5 quilos. E a escolha desse fruto se deu a partir da observação que nós tínhamos, que eles demoravam muito para se decompor e quase não juntavam insetos. Então nós pensamos, como nós poderíamos dar uma utilidade a mais a esse fruto e criar um método alternativo que pudesse proteger esses grãos sem ser um método químico que causasse algum tipo de dano à saúde ou ao meio ambiente e nem promovesse a seleção artificial desses insetos. Então nós construímos a hipótese do trabalho e realizamos testes diretamente em grãos,
em superfícies de papel e, posteriormente, em embalagens de papel. E conseguimos resultados positivos. A partir disso, nós podemos concluir que atingimos o objetivo inicialmente levantado e ainda conseguimos demonstrar alguns aspectos dessa técnica. Sim, e os nossos próximos passos serão descobrir a melhor forma de aplicar o extrato em embalagens e qual vai ser a quantidade mínima do extrato fracionado para que a gente consiga manter o potencial repelente da forma mais econômica possível. Assim, para que esses objetivos que traçamos fossem alcançados, nós reproduzimos parcialmente a metodologia de Ribeiro 2020, confirmando todos os dados em triplicata e fazendo todos os testes, mas dessa vez com um extrato fracionado em proporções de 100, 75, 50, 25 e 10%, além de também estarmos conversando com algumas indústrias regionais para a produção das embalagens. É isso, obrigada pela atenção. Agradeço a equipe e agora eu gostaria de convidar a vereadora Daisy para que ela possa estar dando seus comentários e sugestões ao projeto. Meus queridos, o Igor e a Isadora. Sabemos que o Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de grãos do Brasil e vocês buscaram, então, um problema que atinge a economia do estado de vocês e tentaram buscar uma solução para isso. E conseguiram brilhantemente. E de uma maneira fácil, maneira de dizer fácil, mas uma maneira econômica também, e também natural. Tá? O projeto muito bem escrito, mais uma vez, partiu de um problema local e buscou uma resolução para ele. Há uma dúvida aqui. A Universidade Estadual Paulista, que vocês citam aqui no projeto, vocês são da escola SESI? Isso? E essa Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, o que ela tem a ver com o projeto? O nosso co-orientador, ele é graduando lá. Ah, tá. Porque aqui também não está claro isso, mas no restante muito bem escrito, muito bem explicado agora com as considerações finais e no vídeo também. Parabéns. A gente agradece. Obrigada. Obrigada. Agradeço a vereadora Daisy. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Tânia, por gentileza. Olá, boa noite, parabéns pela proposta de trabalho de vocês, né? Mais um, né, assim, utilizando da biodiversidade, que é importante, né? A gente tem um bioma tão vasto e tão pouco aproveitado, né? E vocês já utilizando essa questão, né, de um fruto que apresenta propriedades, as propriedades contra os insetos, como vocês citaram. Eu achei bastante interessante a metodologia. Agora, eu tive uma dúvida, porque o título do trabalho de vocês, eu anotei aqui, o uso de extrato dos frutos de noni na confecção de embalagens. Vocês confeccionaram as embalagens com o extrato, porque, pelo que eu entendi na leitura, vocês pulverizaram, né, ou adicionaram o extrato a embalagens já existentes. Ou vocês confeccionaram? Para mim, eu fiquei com essa dúvida em relação a essa questão. Isso, a gente pegou as embalagens preliminarmente para fazer testes de papel, já prontas, e pincelamos e pulverizamos, testamos alguns métodos de como aplicar esse extrato sobre as embalagens. Então, assim, o título, na verdade, não é confecção de embalagens, né? É o uso dos extratos em embalagens já pré-existentes. Isso. E com relação a quantificar, vocês chegaram a uma concentração mínima que conseguisse ter esse... Vocês fizeram esses testes de concentrações?
atualmente a gente só conseguiu em 100%. O teste em diferentes concentrações, que é o que a gente chama de teste T06, ele já está em andamento. Nós já estamos aproximadamente um mês que nós estamos realizando ele, e nós estamos testando as concentrações de 25, 10, 5 e 1%. Só que a gente ainda não tem nenhum tipo de resultado confiável, visto que essas embalagens normalmente são feitas para durar pelo menos 6 meses. Então não teria como a gente trazer resultados agora ainda. Obrigada. Agradeço a avaliadora Tânia. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Vera, por gentileza. Novamente, né, dar os parabéns, assim, achei um projeto bastante relevante, né, entramos de novo ali na questão da biodiversidade, né, favorecendo a biodiversidade, tornando mais acessível, já que é um problema, assim, grande pela região, né, então é uma forma de viabilizar isso também, tornar relevante financeiramente falando também. Então, que vocês continuem esse trabalho, né, e parabéns de novo. Obrigada. Obrigada. Agradeço a avaliadora Vera e as demais avaliadoras. Agradeço também aos estudantes. E agora, então, estarei dando prosseguência à nossa última equipe da noite, que está identificada como 6 SAL 228. CTP, né, com o tema CTP, capa terapêutica para próteses, proporcionando um conforto funcional e emocional a pessoas com deficiência física, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Apresentado. Também posso estar aqui falando novamente, né, o nome dos orientadores, daí vocês só me corrijam, tá bom? Apresentado pelas alunas Fernanda, Júlia, Maria Eduarda e Raíza. A Júlia, a Fernanda e a Maria Eduarda, elas são, nós, né, somos as pessoas que fazem o projeto, e a Raíza e a Eduarda são as orientadoras e coordenadoras. Beleza, muito obrigada. Então, agora eu estarei apresentando o vídeo de vocês. Segundo o IBGE, existem cerca de 400 mil brasileiros sem um membro ou parte dele, sendo assim necessária a utilização de algum. Segundo o IBGE, existem cerca de 400 mil brasileiros sem um membro ou parte dele, sendo assim necessária a utilização de algum tipo de prótese. Geralmente, pessoas que necessitam desse novo dispositivo passam por uma rejeição inicial, e muitas são diagnosticadas com ansiedade e depressão. De todas as próteses, as transfemorais e transtibiais são as mais impactantes, chamando muita atenção, podendo causar assim um desconforto e insegurança ao usuário. Hoje, é possível encontrar no mercado de próteses acessórios envolvidos para substituírem o volume do membro afetado. Porém, esses acessórios são de alto custo, inviabilizando a compra do produto, o que pode deixar o usuário frustrado. Além disso, são inúmeros os materiais necessários para a confecção desse acessório, o que pode acabar acarretando em um significativo impacto ambiental. Segundo a ONU, a Agenda de 2030 visa transformar o mundo com desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos e 169 metas a atingir até 2030. Para isso, ela discute e busca implementar estratégias para solucionar alguns problemas desses setores, que abrangem as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a econômica, a social e a ambiental. A partir desses fatos surgiram as seguintes problemáticas. Como criar uma capa ecológica com baixo custo para próteses transfemorais e transtibiais? É possível utilizar um material eficiente e duradouro e, ao mesmo tempo, reaproveitar materiais já descartados? E poderia ser incorporado nesse produto uma substância natural que auxiliaria o usuário de maneira terapêutica e superar possíveis desgastes emocionais? Diante disso, o objetivo geral do nosso projeto é reutilizar os plásticos já descartados de polietileno de alta densidade e inserir junto dele, na hora da sua confecção, o óleo natural. A nossa metodologia foi dividida em 4 etapas para garantir um bom andamento da pesquisa. Na etapa 1, foram análise de público e profissionais. Foram feitos 3 questionários. O primeiro questionário foi direcionado a fisioterapeutas, para entender se nosso produto poderia melhorar a qualidade de vida de usuários de capas para prótese. O segundo questionário foi direcionado a pessoas com deficiência física, para entendermos as percepções do ponto de vista do nosso público-alvo, no sentido de qualidade de vida, entender o seu cotidiano.
e também a psicólogos, visando entender suas percepções sobre aspectos psicológicos de pessoas com deficiência física. Na etapa 2, o desenho e a ilustração da capa foi feito inicialmente no papel, tomando como base alguns modelos de capas já existentes. E após o desenho, foi passado para o programa Inventor. Como percebe-se na imagem ao lado, a partir dessa etapa, pode-se ter uma visualização 3D do produto final, bem como a simulação material a ser utilizado do molde, chegando-se à escolha do alumínio, levando em conta o peso, pois o manuseio da mesma será feito com ela ainda quente. E a etapa 3 é a etapa da confecção do óleo e também da capa. Começamos então pelo óleo essencial de bergamota. Ele vai estar aparecendo nesse fluxograma embaixo para vocês. Primeiramente, nós deixamos durante 24 horas de molho as cascas da bergamota. Após isso, essa mistura é acrescentada em um pilão e começamos a maceração. Também adicionamos nesse pilão, junto com a maceração, o óleo de girassol. Após essa maceração, com o objetivo da mistura ficar homogênea, deixamos ao abrigo da luz durante 5 dias. Depois disso, com a ajuda de um conta-gotas, a parte superior, que é a do óleo, é retirada. A metodologia para a confecção da capa foi a seguinte. Primeiramente, fizemos a higienização das embalagens. Depois disso, essas embalagens foram submetidas ao corte. Já cortados em pequenos pedaços, esse material é colocado em uma forma e colocamos ele no forno. Retiramos de 10 em 10 minutos para que ocorra a prensa. Depois que chegamos à espessura adequada, esperamos esfriar e está pronta. A etapa 4 são os testes de qualidade e aceitação no mercado. Alguns testes são realizados para analisar as propriedades fisioquímicas do produto, como teste de resistência à deformação, teste de resistência à temperatura, análise de encaixe do produto, análise sensorial referente ao óleo essencial, análise de textura e de aspecto visual do produto, análise de eficiência e, por fim, análise de custo. Após isso, serão analisados por fisioterapeutas e por usuários de próteses, a partir de um questionário. O primeiro questionário foi direcionado aos fisioterapeutas, e ele teve como objetivo entender como o nosso produto poderia melhorar a qualidade de vida do público usuário de capas para próteses. E eles foram coletados dados a partir da resposta de 4 fisioterapeutas. Eles ressaltam que existem pacientes que recusam fazer o tratamento por causa da dor, mencionando também que as crianças se recusam por não entender a real necessidade do tratamento. Relatando também a dificuldade de seus pacientes em encontrarem prótese, e nos contaram que também auxiliam diretamente nas questões emocionais de seus pacientes, como por exemplo a não desistir do tratamento. O segundo formulário foi aplicado em 2 pessoas com deficiência física. E analisando, podemos observar que as 2 se sentem julgadas pela sociedade. Podemos destacar também que as 2 afirmam que aceitar suas limitações e ser independente e não depender de ninguém é sim o significado de se sentir bem. E no terceiro formulário foram respondidos por 3 psicólogos. Confirma-se que as doenças psicológicas que eles mais tratam são ansiedade e depressão. Perguntamos também se usuários de próteses podem desenvolver essas doenças psicológicas a longo prazo. E por unanimidade responderam que sim. Utilizamos psicólogos para saber como funciona o tratamento psicológico de pessoas com deficiência física. E se a aromaterapia seria uma alternativa segura para pessoas com transtornos psicológicos. No primeiro teste, utilizamos embalagens de shampoos do mesmo produto. Entretanto, elas eram de um lado verde claro e do outro lado branca. Isso prejudicou muito na estética final do nosso protótipo. Podemos também observar, nesse primeiro teste, que devemos tomar cuidado na hora da retirada e da prensa no protótipo, pois o mesmo pode perder o seu formato curvado. Pensando nas observações que tivemos no teste anterior, utilizamos apenas plásticos da mesma cor, frente e verso. Porém, cortamos eles em pedaços um pouco maiores. Pensamos de 10 em 10 minutos para ver se sua superfície ficaria mais lisa. Entretanto, ele ficou mais pesado do que o adequado, e sua estética não ficou a ideal. Porém, conseguimos deixá-lo mais curvo do que no teste anterior. Nos testes mais atuais, levamos em consideração que no primeiro teste a capa ficou mais leve do que no segundo. Isso se deve ao fato de quanto maior os pedaços dos plásticos, maior vai ser sua espessura e o seu peso. Logo, decidimos usar os plásticos em pedaços menores, e assim percebemos que o resultado está mais próximo do ideal devido às observações anteriores. O óleo essencial de bergamota se apresentou com aroma fresco, intenso, cítrico e doce. Desde o primeiro teste, ele se mostra com textura de óleo e cor amarelada. Seu aroma leva bastante tempo a sair da capa. Além do mais, quando colocado em contato com a capa, é muito perceptível o brilho que dá ao produto e o aroma que é exalado pelo ar, proporcionando uma sensação de leveza e frescor. Estamos ainda em testes metodológicos. Entretanto, o protótipo da capa que já possuímos, ele se apresenta muito promissor, resistente, brilhoso e também ele contém o cheiro da bergamota. Vale lembrar que futuramente o protótipo ele será refeito com a ajuda de uma matriz para que sim, dessa vez, o protótipo seja o melhor e o mais adequado possível. Essas são as nossas principais referências. Espero que tenham gostado do nosso projeto. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo nosso e-mail. Muito obrigada e até mais! Agradeço a equipe e agora eu gostaria então de estar abrindo espaço para vocês de 5 minutos para que vocês possam estar realizando as considerações finais. Oi, boa noite.
Estamos na fase 2 do nosso projeto e tudo começou no ano passado, quando a gente percebeu que tinha interesse em comum em minimizar impactos ambientais e também ajudar as pessoas na área da saúde. Então, desenvolvemos um imobilizador terapêutico e identificamos um grande potencial para o polietileno de alta densidade e também para o óleo essencial de bergamota. Logo, a gente decidiu imediatamente que a gente poderia ir muito mais além. Bom, pois conforme fomos pesquisando sobre problemas na área da saúde, acabamos nos deparando com as capas para prótese, que são muito caras, o que acaba inviabilizando o seu processo de aquisição. O que mais me chamou a atenção é que esse não é um assunto muito achado na internet ou em outros lugares, então ninguém fala muito sobre a importância dele. Então, reutilizar os plásticos é algo muito importante, por isso decidimos começar a desenvolver capas para próteses ecológicas e de baixo custo. E como vocês puderam ver no vídeo, a gente aplicou 3 questionários. Um para fisioterapeutas, outro para psicólogos e também outro para deficientes físicos. Porém, por questão do tempo do vídeo, a gente teve que resumir algumas partes, então a gente vai concluir agora. Começando a concluir a parte dos fisioterapeutas, a gente conseguiu ver que as consultas poderiam ser feitas em todos os lugares, tanto na casa do paciente, como no hospital ou no consultório. E outra coisa que chamou muito a nossa atenção foi o fato de que todos os entrevistados, no caso os fisioterapeutas, eles já têm uma pessoa com deficiência física. E outra coisa que também chamou muito a nossa atenção foi o fato de que as pessoas acima do peso têm mais dificuldade no processo de readaptação. E as crianças têm mais facilidade. Bom, diante dessa resposta dos psicólogos, nós podemos observar que, na maioria dos casos, os atendimentos são feitos semanalmente, de acordo com a necessidade do paciente. De acordo com os psicólogos também, nós podemos observar que eles não atendem muitas pessoas portadoras de alguma deficiência física. E um assunto muito bem escrito dentre eles é a questão da autoestima, que pode afetar de várias formas o usuário, podendo o levar à depressão. Um assunto que segue nesta mesma linha é a aceitação na sociedade, que, diante de comentários negativos, pode afetar diretamente o paciente. A aromaterapia, ela não é muito conhecida entre os especialistas, porém, diante da pesquisa, ela é demasiado eficaz. Analisando os resultados das pessoas portadoras de alguma deficiência que responderam os nossos questionários, podemos observar que o olhar da sociedade perante a eles é normal. Um deles ainda salienta que as pessoas da sua cidade são muito solícitas. Eles não se sentem rejeitados em nenhuma situação. Entretanto, um deles salienta que possivelmente seria rejeitado se fosse procurar emprego, mesmo tendo 20 anos de experiência na área. Eles, então, salientam também que, depois da deficiência, sua vida e sua rotina foi mudada. E o significado de se sentir bem é não depender de outras pessoas e aceitar as suas próprias limitações. Saliento aqui, então, a dificuldade de encontrar pessoas que estivessem dispostas a responder os nossos questionários. Futuramente, com o molde que está sendo idealizado para que o produto final seja completo e que atenda às necessidades dos usuários. Muito obrigada e a gente está aberta agora a tirar qualquer dúvida que possa surgir. Obrigada, meninas. Então, agora eu estarei convidando a avaliadora Daisy para que ela possa se apresentar seus comentários e sugestões referentes ao projeto. Fernanda, Júlia e Maria, parabéns pelas explicações. Tem uma ótima oralidade, conseguiram passar muito bem qual era o objetivo de vocês, também buscaram a solução para um problema dentro dessa categoria de pessoas frágeis, né, a um determinado problema. Vocês utilizaram um vilão da natureza, que é o plástico, também conseguiram aproveitar isso. Você já está sendo usado esse protótipo, meninas?
Não, ele ainda não está sendo utilizado, tá? A gente está só ainda na fase da metodologia, né? Na parte de testes, de produzindo ele. Tanto é que o molde final, né? Ele ainda não foi feito, ele só foi idealizado e pensado pelo computador por imagens no 3D, né? Igual a gente podia estar vendo no vídeo, mas ele ainda não foi testado. E a gente pretende sim testar futuramente. Claro, né? Depende muito da pandemia e como vai estar o andamento dos protocolos até lá. Certo. Vocês só falam do custo baixo, né? Que é o que tem hoje no mercado é alto, mas vocês não citam o custo dele, né? No projeto escrito de vocês também. Talvez algo que ficou ali, talvez vocês tenham esses dados para passar para nós. Mas eu gostei muito, também foi muito bem escrito o projeto. Parabenizo os professores de vocês, tá bem? Obrigada. Falando um pouco sobre o custo, realmente a gente não colocou, mas o preço na internet mais baixo que encontrou foi R$300, uma capa muito simples, então, só isso. Ótimo, também vocês focaram na aromaterapia. A gente sabe que os médicos, sua grande maioria desconhecem isso, mas também o quanto isso é importante para o bem-estar, né, das pessoas também. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço a avaliadora Daisy. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Tânia, por gentileza. Inicialmente, parabenizar ao grupo, né, às orientadoras e aos estudantes pela proposta, né, que é de incluir, né, e tirar do ambiente, né? Aí existe a questão ambiental, né, da gente reduzir, reciclar, a questão dos plásticos, que é o grande, né, como a colega mencionou, um grande vilão na natureza, né, porque ele permanece por muito tempo. Então, retirar esse grande vilão, entre aspas, da natureza, né, utilizando como um acessório que vai ajudar pessoas com deficiência, né, fazer com que a vida delas tenha uma outra qualidade, né? Eu gostei dessa proposta e também por vocês terem inserido a questão das terapias integrativas, né, da aromaterapia, né, utilizar o óleo de bergamota e o óleo de girassol. Agora, eu fiquei com a dúvida que quando eu li o trabalho de vocês, eu não entendi, no título, vocês não mencionam, e na metodologia vocês incluem a questão da confecção dos óleos, né, da confecção do óleo de bergamota e girassol, né, aí eu acho que faltou, já que vocês iam utilizar os óleos, né, confeccionar os óleos, vocês inserirem, né, na temática, porque vocês apenas dizem que vão confeccionar a capa, né? Aí, uma dica para futuramente, quando vocês, né, se vocês desejarem reformular alguma coisa, inserir essa temática, já que vocês descrevem, né, na metodologia isso. Né? Se há descrição, acho que seria interessante vocês colocarem no título também, certo? Mas, parabéns e sucesso nessa proposta, né, no seu protótipo. Só comentando o que tu falou, é só o óleo de bergamota, tá bom? E o óleo de girassol, ele é utilizado na hora da maceração, né, do óleo de bergamota, mas é o óleo de bergamota. O porquê do óleo essencial não estar no título é porque o produto mais aparente seria a capa, tá? E o diferencial da nossa capa seria, então, esse óleo essencial. Por isso que não está no título. Eu acho que, não sei se eu consegui responder o teu questionamento, mas muito obrigada. Obrigada. Agradeço, então, a avaliadora Tânia. Eu gostaria, então, de convidar a avaliadora Vera, por gentileza. Boa noite, meninas. A minha dúvida também tinha ficado, era em relação ao óleo, né, de bergamota, onde ele entrava nesse processo, assim, mas agora foi esclarecido. Eu acho, sempre que a gente trabalha no sentido de resolver algum problema relacionado com comunidades, assim, com
Tá difícil. Projetos que sejam relevantes para comunidades mais carentes, assim, né? Para quem tem dificuldade para aquisição dessas próteses, que a gente sabe que é uma coisa cara. Então, assim, tudo que viabiliza e potencializa essas ações, assim, que valoriza a biodiversidade, que valoriza a relevância social, que valoriza a inclusão social, tudo isso é muito importante e a gente tem uma carência muito grande, né, hoje em dia. Então, assim, parabenizar vocês, tomara que dê tudo certo com a prótese, né, e é um trabalho bem interessante, bem relevante, então vamos continuar, a gente vai ficar de olho em vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Agradeço, então, a orientadora Vera. Então, agora a gente encerrou, né, as equipes da noite. Agradeço aos estudantes. E, em nome, né, da FEBIC, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos, a participação das avaliadoras. Agradecer, né, os estudantes, os orientadores, coordenadores, né, todos que, de alguma forma, participaram da realização dessa feira. E convidar, né, vocês para poderem estarem visitando o nosso site da FEBIC, que esse ano a gente tem novidade, né, que agora é a FEBIC virtual, né, totalmente interativa ali, que vocês podem estar vendo as bancas, né, num ambiente ali totalmente interativo, né, então gostaria que vocês dessem uma conferida lá, participarem também da programação disponível no site, né, semanal, o canal do YouTube, as outras redes sociais, que se inicia a partir das 16h30. E essa programação está incluindo palestras, né, oficinas, mesas redondas, visitações virtuais e outras ações. E eu desejo a todos, né, uma ótima noite, uma boa semana, e não se esqueçam de estar visitando a gente lá. Vou estar agora, então, encerrando a gravação. Muito obrigada.